Olá, tudo bem? Eu sou o Anderson, advogado. Vamos tratar hoje de mais um tema relacionado a direito de trânsito. Vamos falar das notificações, aquelas notificações previstas lá na súmula 312 do STJ e da sua importância para a validade de uma eventual punição imposta pelo órgão de trânsito. A gente sabe, eu vou até fazer aqui a leitura do artigo 256 do Código de Trânsito, que em decorrência de uma infração de trânsito, essa infração ela se desdobra em possíveis, em diversas e possíveis punições, tá? Eu vou fazer aqui a leitura do artigo 256 para a gente aqui começar a se situar no tema, tá? Diz assim, ó: a autoridade de trânsito, na esfera das competências estabelecidas neste Código e dentro de sua circunscrição, deverá aplicar às infrações nele previstas as seguintes penalidades: advertência por escrito, multa, suspensão do direito de dirigir, cassação da CNH, cassação da permissão e frequência obrigatória em curso de reciclagem. Então são essas as penalidades previstas no CTB. Só que todas elas decorrem de uma conduta infracional. Todas elas decorrem de uma prática infracional de trânsito. Então não existe punição se não houver uma prática de infração de trânsito. E aqui que está o pulo do gato. Para a validade de uma prática ou de um registro, tá, de uma infração de trânsito, há um requisito que é super importante, se não o mais importante, porque a partir do momento que há o registro da infração, esse registro, ele obriga a administração pública, ele obriga o órgão de trânsito a notificar o proprietário do veículo multado ou o condutor do veículo multado. Eu vou fazer aqui a leitura de outro artigo, tá? Que diz assim, ó, artigo 281, a autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste Código e dentro de sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível. Parágrafo único. O auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente se considerado inconsistente ou irregular. E aqui o inciso 2, que é o que mais nos importa naquilo que a gente vai tratar hoje. Se no prazo máximo de 30 dias não for expedida a notificação da autuação. Eu vou ler também a súmula 312 do STJ, que diz assim: no processo administrativo, para a imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração. Isso aqui é muito importante. Por quê? As penalidades previstas lá no artigo 256 que a gente leu depende do regular envio da notificação ou das notificações. E eu vou tratar aqui de uma especificidade desse dever de notificação e que diz respeito às infrações praticadas ou registradas por meio de abordagem na fiscalização de trânsito. Então existem multas que podem ser aplicadas mediante aparelhos tecnológicos, por exemplo, multa de velocidade, o radar vai lá e registra a multa. Não necessita, nesse caso, de abordagem do condutor infrator. Por exemplo, multa por passar por farol vermelho, a mesma coisa. Dirigir com o telefone celular também pode ser registrada sem a necessidade do agente de trânsito abordar o condutor infrator. Se ele verificou ali a conduta infracional, à distância mesmo, ele anota a placa do veículo, o dia e horário e registra ali a conduta infracional tipificada que ele visualizou no momento da infração, sem necessidade de abordagem. Pois bem, mas pensa aqui na infração registrada por meio
da abordagem do condutor infrator. Então, para ficar muito simples aqui a nossa explicação, vamos pensar no seguinte: blitz da lei seca. Blitz da lei seca, por óbvio, todo condutor ali que é penalizado, né, todo registro de infração que produz uma punição posteriormente, ela se dá por meio de abordagem do condutor infrator. Tá? Não tem como multar nesse caso sem a respectiva abordagem. E qual que é a questão aqui? Existe uma regra, ela está na resolução 619 de 2016 do CONTRAN, que diz o seguinte: no caso do condutor parado, flagrado, tá? O agente de trânsito ele aborda, e vamos só para simplificar aqui, na blitz da lei seca, o condutor flagrado e abordado, ele recebe uma segunda via do auto de infração. E qual que é a regra? Se esse condutor ele assina o auto de infração, o órgão de trânsito não precisa notificá-lo, ou o órgão de trânsito não precisa mandar uma carta de notificação para o endereço desse condutor. Por quê? Porque a partir do momento que ele assina, tá, o auto de infração, ele já está cientificado do prazo para apresentar defesa. Ele já está cientificado ali da infração, da autuação, e automaticamente já está correndo um prazo ali de 30 dias para que ele apresente defesa, contados a partir do momento da infração, tá bom? Então, condutor flagrado, no nosso exemplo, blitz da lei seca, assinou o auto de infração, já está correndo o prazo para apresentar defesa. Se perder esse prazo, aí já vem a notificação da multa. Agora, se esse proprietário ele não assina o auto de se o condutor ele não assina o auto de infração, o órgão de trânsito tem o dever legal de emitir a notificação para esse condutor, tá bom? Então, o órgão de trânsito tem o dever legal, estabelecido no Código de Trânsito Brasileiro, de mandar, tá? De expedir, de notificar por carta, ou hoje, como a gente tem por meio eletrônico, esse condutor, tá? Que teve ali contra si o registro de uma multa de trânsito, ele deve ser notificado para que ele apresente defesa num prazo ali mínimo de 30 dias. E o que acontece? Conforme a gente leu aqui, ó, artigo 281, se no prazo máximo de 30 dias não for expedida a notificação da autuação, esse auto de infração deve ser arquivado. Artigo 281, parágrafo único, inciso 2. Percebe? Então vamos lá. E isso aqui é tão importante. Vamos pensar aqui que o condutor ele foi flagrado dirigindo sob a influência de álcool. Olha que negócio aqui importante. O condutor aqui nesse caso ele estava errado, tá? Ele estava errado. Ele foi flagrado, abordado, fez o teste e apontou lá que ele havia ingerido bebida alcoólica. Então acusou lá no teste do etilômetro. Então logo presume-se ali com provas, tá, que esse condutor estava errado, estava dirigindo alcoolizado. Porém, esse condutor recebeu o auto de infração, mas ele não assinou o auto de infração. Então, o órgão de trânsito ele tinha o dever de notificar esse condutor ou de expedir a notificação no prazo máximo de 30 dias, conforme a leitura que a gente fez aqui do artigo. E se ele não fizer isso, pronto, esse auto de infração deve ser arquivado. Então perceba, no primeiro momento, esse condutor, que no nosso exemplo que a gente deu, ele estava errado, mas por conta de um erro da administração pública ou do órgão de trânsito, que não notificou ele no prazo de 30 dias, esse auto de infração deve ser arquivado, tá? Por quê? Porque viola o direito à ampla defesa, direito ao contraditório. Isso aqui está estabelecido em lei, tá? E não tem como o órgão de trânsito depois corrigir essa falha, tá? Se falhou no ato da notificação, o auto de infração deve ser arquivado. Então isso aqui é ponto pacífico, tá bom? Nesse exemplo,
aqui o condutor que foi flagrado, se ele é o proprietário do veículo multado, então assim, ele está lá, ele tem o endereço cadastrado junto ao órgão de trânsito, o órgão de trânsito deve notificá-lo, e se ele receber a notificação, se defende, ou se ele não apresentar defesa, ele vai receber ali a notificação da multa, tá? E se não vier também a notificação da multa, esse auto de infração ele pode ser arquivado também, aqui com base na súmula 312 do STJ. Essa súmula ela é bem didática, ela diz o seguinte, ó: no processo administrativo para imposição de multa de trânsito são necessárias notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração. Então são duas notificações, a da autuação e da penalidade. Se houver falha em uma das duas, tem que ser arquivado esse auto de infração, tá bom? Mas vamos lá. Agora pense na seguinte hipótese: o condutor ele foi flagrado na blitz da lei seca, porém ele não era o proprietário do veículo. O que acontece? Toda notificação de trânsito ela vai para o proprietário do veículo. Por quê? Porque a imposição de cobrança de multa ela é imposta sobre o automóvel multado. Então, naturalmente, o proprietário do veículo ele é notificado, seja da autuação ou seja da penalidade de multa. Mas, no caso de multas autossuspensivas, há um problema. Então, no caso aqui que a gente está dando, o condutor parado na blitz da lei seca, ele não assina o auto de infração, porém ele não é o proprietário do veículo. Agora pensa na seguinte hipótese, e acontece com muita frequência. Acontece com tanta frequência que são inúmeros os processos judiciais exatamente nesse tema. Assim, são inúmeros. Eu vou ler aqui até um julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e que está alinhado com aquilo que eu penso a respeito do tema. Então vamos lá. O condutor ele não é o proprietário do veículo e ele cometeu a infração por recusa ao teste do bafômetro. Porém, aí vamos dar aqui o exemplo do Detran. O que o Detran faz? Em vez dele notificar o condutor, né, e nesse caso aqui que a gente está dando, o condutor não assinou o auto de infração, tá? Porque se ele assinar, pronto, ele já está correndo ali prazo para ele se defender. Então, no nosso caso aqui, o condutor não assinou o auto de infração e ele não é o dono do veículo. Mas aí o Detran, tudo bem, no prazo de 30 dias ele notifica ali o proprietário do veículo, que é a primeira notificação da autuação. E ele não notifica o condutor. Ele não notifica o condutor, tá? Porque, como eu disse, como todo registro de infração, a notificação vai para o proprietário. Nesse caso, o Detran notificou o proprietário, mas não notificou o condutor. Nesse caso, o que eu penso? Essa infração, ou esse auto de infração, ele também deve ser arquivado. Ele deve ser arquivado. Por quê? Porque é o problema que eu havia falado. Essa multa, ela é uma multa autossuspensiva, tá? Além da cobrança de multa que ela acarreta de quase R$3.000, os pontos não vai para a CNH do proprietário nesse caso, os pontos vai para a CNH do condutor, tá? Vai para a CNH do condutor e não do proprietário. E além disso, como se trata de uma multa autossuspensiva, esses pontos eles vão gerar uma portaria ou um processo de suspensão. Então, o maior interessado em se defender nesse caso não é o proprietário, mas o condutor. Por quê? Porque a penalidade de suspensão vai cair exatamente na CNH dele, do condutor, tá? Mas aí o que acontece? E com muita frequência, o órgão de trânsito notifica só o proprietário e deixa de notificar o condutor. No meu entender, se houve somente a notificação da autuação para o proprietário e não ocorreu a notificação para o condutor, eu entendo que esse auto de infração deve ser arquivado, tá? Esse é o meu entendimento. É claro, há certas divergências com relação a esse tema na jurisprudência.
tá? Há uma certa divergência. Há julgados que entendem que nesse caso, havendo a notificação da autuação e da penalidade ao proprietário, esse auto de infração ele não deve ser arquivado. Entende-se que o auto de infração nesse caso ele está regular, tá? Ele está regular. Mas, conforme eu disse, por se tratar de uma multa autossuspensiva e que traz problemas não somente para o proprietário, mas muito mais ainda ao condutor que foi flagrado, naturalmente, até em respeito ao princípio do contraditório, da ampla defesa, assegurados na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 55, com muito mais razão, o condutor também deveria ser notificado, tá? Naturalmente, nesse caso, e com muito mais razão, era o condutor que deveria ser notificado. Mas aí acontece em muitos casos que o órgão de trânsito notifica o proprietário e não notifica o condutor, tá? Eu vou ler aqui o julgado e que ele vai de encontro a esse entendimento que eu tenho, tá? Tá aqui, ó, é uma jurisprudência. Eu vou ler uma aqui, tá? Só para a gente não se alongar muito no tema, mas esse aqui, ó, foi um recurso, tá? Um recurso inominado, colégio recursal lá do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, e trata desse tema. Eu vou ler aqui, ó, diz assim, a parte do julgado que nos interessa. Ausência de notificação do condutor, sentença de procedência mantida, ou seja, no primeiro grau a ação foi julgada procedente. Aí tá aqui, ó, condutor autuado em flagrante, sendo que inexiste qualquer comprovação de que tenha o autor, que no caso é o condutor, sido notificado para apresentar defesa prévia, o que lhe teria proporcionado o exercício dos direitos de ampla defesa e contraditório. A notificação de penalidade de trânsito enviada apenas para o endereço do proprietário não dispensa a notificação do condutor acerca da confirmação da aplicação dos respectivos pontos na sua habilitação. A ilegalidade do procedimento consiste em não ser expedida a notificação da imposição de penalidade ao endereço do condutor indicado, já que a ele lhe foram atribuídos os pontos pelo cometimento das infrações. Aí aqui o tribunal conciliou o entendimento de que o artigo 282 do CTB exige a notificação do proprietário do veículo ou do condutor, na medida de suas responsabilidades, conforme artigo 257, parágrafo 2º ou 3º, respectivamente. Você vê que julgado interessante e que vai nessa linha do que eu estou falando. Então, aqui no caso, condutor flagrado, tá? O veículo não era de sua propriedade e, nesse caso, o órgão de trânsito enviou a notificação somente para o proprietário. Então, o tribunal aqui do Rio Grande do Sul entendeu que houve violação do direito à ampla defesa ao contraditório porque o condutor não foi notificado. A divergência existe, ao meu ver, e claro, com muita humildade eu digo isso, né, porque diante dos entendidos, né, dos ministros, dos grandes magistrados, quem somos nós, né? Mas enfim, com muita humildade eu digo que há uma leitura equivocada do artigo 282, tá? Porque o que acontece? Os julgados que vão na direção de que, nesse caso, o auto de infração ele não seria irregular se o proprietário fosse notificado e não o condutor, tá? Até porque o proprietário do veículo, o dono do veículo, ele foi devidamente notificado nesse entendimento. Eles entendem que nesse caso não é irregular, ainda que o condutor não tenha sido notificado para apresentar defesa prévia, tá? Aquela primeira defesa. A defesa prévia é o seguinte: se o órgão de trânsito não expedir a notificação no prazo de 30 dias, a infração é nula, Mas vamos lá. Por que eles têm esse entendimento? Não, mas notificou o proprietário, está tudo ok. Por conta
como eu disse, ao meu ver, de uma leitura equivocada do artigo 282, tá? E o CTB também, né, vamos ser sinceros, pela sua redação, acaba contribuindo para isso. Depois eu vou gravar alguns vídeos tratando disso, mas o CTB ele tem umas redações muito ruins mesmo, viu, que causa confusão. Mas vamos lá. Diz assim, ó, artigo 282. Caso a defesa prévia seja indeferida ou não seja apresentada no prazo estabelecido, será aplicada a penalidade e expedida a notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou qualquer outro meio tecnológico. Olha só, o artigo 282, ele usou aqui a conjunção, aqui ó, expedida a notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator. É essa conjunção aqui que causa uma certa confusão. Porque se ele tivesse colocado o E, ele acrescentaria, né? Seria de acréscimo, tanto o proprietário quanto o condutor. Aí não haveria nenhuma divergência, tá? Porque a leitura seria muito clara. Mas como ele colocou ou ao infrator, ela denota alternativa. Então assim, é alternativo. Se notificou o proprietário e não o infrator, então está tudo ok, por conta dessa redação, por conta dessa leitura. Só que ao meu ver, eu acho equivocado esse entendimento, porque olha o que diz aqui no início do artigo 282, caso a defesa prévia seja indeferida. Entende? Então assim, essa notificação que o artigo mal redigido diz ao proprietário do veículo ou infrator, ele está tratando da segunda notificação, que é a da multa. Por quê? Porque logo no início está dizendo aqui, ó, caso a defesa prévia seja indeferida. Então se mantém aquilo que diz o artigo 281, parágrafo único, inciso 2. Se no prazo máximo de 30 dias não for emitida a notificação da autuação, o auto de infração deve ser arquivado. Então perceba, se mantém aqui o dever de notificação da autuação nesse caso, não só para o proprietário, mas para o condutor que foi flagrado cometendo infração de trânsito. Então, resumindo aqui, eu entendo que condutor flagrado cometendo uma infração de trânsito, por exemplo, multa por recusa ao teste do bafômetro, o veículo não era de sua propriedade. Se no caso ele não assinou o auto de infração e só o proprietário foi notificado para apresentar defesa prévia e não o condutor, esse auto de infração, no meu entendimento, ele deve ser arquivado, tá? Ele deve ser arquivado porque viola dispositivo constitucional, no caso o direito ao contraditório e a ampla defesa, tá bom? Então esse é o vídeo de hoje, nos alongamos um pouco aí, mas é um tema interessante. E como eu disse no começo, né, no primeiro momento, o condutor, ele está errado, né? Está errado por quê? Porque ele cometeu de fato uma infração de trânsito. Mas, se a administração pública não cumprir o seu dever legal de notificar ou de expedir a notificação no prazo de 30 dias para o condutor infrator, então assim, no meu entender, se notificou só o dono do veículo e não notificou o condutor, essa infração ela é nula, tá bom?